agradecendo a oportunidade do presidente Breyer, especialmente da minha amiga Fabiana da Cunha Bart. Eu acho que o grande motivo de eu estar aqui é a minha relação de proximidade com a Fabiana, que, assim como eu, é procuradora do Estado, trabalhamos juntas, e ela fez um brilhante trabalho montando essa Conferência Estadual da Advocacia. Queria cumprimentar meus colegas de mesa, o professor Alexandre, o doutor Vinícius, a doutora Grace. Gabriel, nós já trabalhamos, já nos encontramos em outras oportunidades, em eventos Brasil afora, falando sobre Lawtechs e startups, né? A minha linha de pesquisa e o meu interesse nessa matéria vem da minha tese de doutorado. Eu estou escrevendo uma tese de doutorado sobre aspectos tributários da tecnologia, da economia digital, né? E agora, nessa posição de debatedora, nossa, são tantos os pontos que eu poderia falar e que eu poderia comentar das falas dos três palestrantes que me antecederam, que eu vou ter que selecionar um que outro. Mas eu queria começar fazendo uma brincadeira. Eu queria compartilhar a tela, mas eu não vou conseguir, porque está dizendo que eu não estou podendo compartilhar a tela aqui. Mas a brincadeira que eu queria fazer, e vocês certamente podem fazer de casa, é entrar num site, não sei se vocês já ouviram falar, os colegas talvez conheçam, alguns não, um site que se chama Will Robots Take My Job? willrobotstakemyjob.com. O site é nitidamente uma brincadeira, baseada em algoritmos e baseada em estatísticas norte-americanas, não se transpõe absolutamente ou diretamente para a realidade brasileira, mas é uma brincadeira que dialoga muito com o que o doutor Vinícius falou, daquela preocupação de se toda essa tecnologia vai ou não acabar com o nosso emprego, né? Para nossa satisfação, nós advogados, se a gente colocar ali a profissão advogados, a chance do robô roubar o nosso trabalho é de 4%. Por quê? Porque o advogado num cenário norte-americano, ele é aquele que bola a estratégia, é aquele que monta a tese, é aquele que efetivamente reflete sobre a questão. O trabalho padronizado, o trabalho que o robô pode adotar, o trabalho que o robô pode fazer, ele normalmente, na realidade norte-americana, ele é exercido pelo paralegal. A gente vê muito até nas séries de advogados norte-americanas, sempre tem um advogado, ele sempre tem um paralegal trabalhando ao lado dele, né? O paralegal, ele não é bem o nosso estagiário, é uma profissão distinta e é a profissão que vai fazer pesquisa de jurisprudência, é a profissão que vai fazer protocolo na junta comercial, é a profissão que faz muitos dos trabalhos que nós, advogados, fazemos, mas que nós vamos deixar de fazer. E daí, se eu colocar ali paralegal, a profissão paralegal, a chance do robô roubar o trabalho desse paralegal é de 94%. Tá? Então, a gente tem que refletir seriamente sobre qual é o trabalho que nós, advogados, estamos fazendo. Se nós estamos fazendo o trabalho de advocacia estruturante, reflexiva, de montar a teoria ou a estratégia para defender os interesses dos nossos clientes, seja ele cliente privado, como acredito que a maioria de vocês, seja o cliente público, como o meu caso, mas se a gente está nesse trabalho, o robô ele não vai chegar a um nível de sofisticação, pelo menos não no futuro próximo, um nível de sofisticação ao ponto de nos substituir. Se a gente está fazendo o trabalho Ctrl+C, Ctrl+V, o robô vai nos substituir. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que parar para pensar qual é a advocacia que nós estamos fazendo. Tá? Porque dentro dessa brincadeira fica muito evidente que tarefas padronizadas serão substituídas, né? Serão substituídas por um fenômeno que a gente entende como novo, como exponencial, como disruptivo, que são as Lawtechs, Legal Techs ou startups. E esse é um outro ponto que eu gostaria de falar um pouco em mais detalhes. Tá? Onde é que está a novidade desse fenômeno startup? E daí eu acho que o Alexandre colocou muito bem, colocou o conceito de startup, nos disse que é um modelo mental distinto, muito mais do que um modelo de negócio, um modelo de estrutura jurídica distinta, ele é um modelo mental diferente.
e ele é um modelo mental que tende a derrubar os parâmetros estabelecidos. Para entender o que significa ser uma startup, nas pesquisas que eu fiz para escrever minha tese de doutorado, a melhor explicação ou a melhor compreensão veio do livro do Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democracia. Depois vocês vão dizer, mas a mulher tá louca. O cara escreveu em 1946 um livro em que ele defende que o capitalismo vai ser derrubado pelo socialismo, que é uma coisa que já não existe mais no mundo, e ela diz que é isso a melhor coisa para entender o modelo mental de uma startup. Leiam. Tá? A parte em que ele fala da ascensão do socialismo e por que o socialismo vai dar certo, e daí a gente tem que entender que o Schumpeter ele nunca achou que o socialismo era bom, ele simplesmente acha que é uma consequência natural da competitividade no capitalismo. Como o capitalismo ia se tornar algo tão competitivo, margem de lucro ia acabar, e eu ia acabar num modelo em que eu não teria mais estímulo para a inovação. Mas eu acho que isso, no momento que a gente vive, não dá para imaginar que a gente vai chegar nesse ponto. Mas a primeira parte do livro, que ele fala do porquê que o capitalismo vai se desmanchando intrinsecamente, ela traz uma explicação perfeita do momento que a gente está vivendo. O que ele diz, essencialmente? Ele analisa a evolução da economia no que ele chama de ondas de longa duração. Ondas de longa duração, elas são iniciadas com um processo de desenvolvimento tecnológico novo. Esse processo de desenvolvimento tecnológico ele vai se estabelecendo e vai se ampliando no mercado até que ele chega num platô, em que ele já não é mais super eficiente, porque ele tem uma estrutura grande, uma estrutura inchada, porque as pessoas que estão trabalhando nesse negócio, elas não são o dono do negócio, elas não têm aquela garra de fazer acontecer, elas são os burocratas, e daí ele compara o executivo ao servidor público, dizendo, é aquele cara que vai lá e trabalha das 8 às 6 porque tem que cumprir para bater cartão e sair e voltar para casa. E ali aquela máquina inchada acaba ficando vulnerável a uma nova onda de longa duração. E essa nova onda de longa duração, ela começa com o que ele chama de destruição criativa. A destruição criativa é um novo modelo de negócios absolutamente diferente do que existia, normalmente que te entrega um produto de qualidade inferior ao que existe, mas que é tão mais barato que tu vai nele. Tá? E daí o exemplo que ele dá no livro dele é um exemplo que eu acho muito legal. Ele fala da fabricação de meias de seda. Ele diz, a vantagem do capitalismo não é conseguir produzir mais meias de seda para reis e rainhas. É conseguir que a meia de seda seja produzida a um preço tão baixo que o proletariado vai lá e compra a meia de seda. Então, a vantagem do processo de inovação é fazer o mesmo produto que na época do Luís XIV era restrito aos reis e rainhas, a um preço tão baixo que qualquer um compra. É mais ou menos o momento que a gente vive. Tá? Só que a gente não vive com meias de seda, a gente vive com conhecimento. Tá? Então, a vantagem das startups, a vantagem das low-techs, talvez, são sistematizar o conhecimento de uma forma tão boa, tão barata, que eu vou comprar aquele modelo. Tá? E quando eu vejo isso, eu tentei pensar num exemplo que fique bem jurídico. E daí eu lembrei, no início, antes de começar o evento, a gente conversava um pouco com a Fabiana Bach, ela fez uma piadinha dos mais antigos, ela me incluiu nos mais antigos, o que eu tenho que recorrer, quero embargos de declaração, não sou bem. Mas, enfim, os mais antigos começaram a advocacia lendo o repositório de jurisprudência na revista dos tribunais impressos. Todo mês chegava lá no escritório, eu era estagiária, tá? Não estava formada ainda, mas a gente dava uma lida ali para pesquisar o que a gente ia sugerir para o advogado para colocar no recurso especial, o recurso extraordinário que ele estava fazendo. Logo em seguida,
a gente chegou num modelo em que a gente fazia pesquisa nos sites dos tribunais. Olha que coisa mais fantástica. O repositório de jurisprudência naturalmente morreu. O que eu vou fazer? Ficar lendo o repositório de jurisprudência numa revista impressa, se eu posso dar entrar na internet, pesquisar no site do TJ e achar o que eu quero com palavras-chave adequadas. Bom, mas tem uma coisa que a pesquisa individual em site a site no TJ não faz, que é compilar e consolidar todas essas informações numa base única. E hoje nós já temos alguns sites, algumas plataformas que fazem esse serviço, nos colocam, então, eu pesquiso um tema, ela faz uma varredura nos tribunais do Brasil inteiro, o que é ótimo para fazer um recurso especial por divergência, né? Esse tipo de material, isso aí é nitidamente o que a gente consegue fazer com tecnologia da informação. Isso é nitidamente material para uma legal tech. Eu conheci esse tipo de análise de repositório que compila jurisprudências de todos os tribunais pela primeira vez quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Em 2003, eu fui como aluna da graduação estudar nos Estados Unidos. Em 2003, quando a gente mal e mal tinha pesquisa de jurisprudência nos sites ainda, eles já tinham 2 bases de dados que eram, na época, extremamente caras. Então, as universidades e os grandes escritórios de advocacia tinham acesso a elas, mas eram bases de dados que elas ranqueavam os precedentes de todos os tribunais norte-americanos e elas ainda ranqueavam com setas por cores. Esse precedente foi citado por tais, 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 é um bom precedente. Esse aqui nunca foi citado, não dá muita bola para ele porque ele não é ruim. Ele é ruim. Esse aqui teve um distinguishing, ela fazia todo esse trabalho de análise de dados já em 2013. Tá? Hoje a gente engatinha nisso, mas a gente ainda não tem algo tão evoluído. Mas o que me chama a atenção? Hoje, as plataformas que eu conheço que trabalham bem nisso, e que trabalham de uma forma mais robusta no Brasil, elas não são super caras. Elas fazem isso de forma gratuita ou a um preço extremamente acessível. As meias de seda do Schumpeter. Elas fizeram um serviço que talvez não seja aquele top que era feito nas grandes bases de dados dos Estados Unidos, mas elas fizeram um serviço que todos nós conseguimos ter acesso, que facilita a vida de todos nós advogados. E esse é um fenômeno que, além de ser natural dos novos entrantes de mercado, eles terem que entrar por um preço mais baixo, e, ao contrário dos Estados Unidos, que sempre tinha trabalhado com um sistema de precedentes, para nós é um fenômeno mais novo, então a nossa necessidade ela ainda está sendo criada para isso. Ao contrário disso, a gente também tem um outro fenômeno, uma outra novidade nos fenômenos startups e legal techs, que é o fato de a gente estar trabalhando estritamente com intangíveis. Intangíveis que, como o doutor Alexandre falou, eles são escaláveis. Ou na definição mais tradicional da economia, um bem intangível, ele é não competitivo, no sentido de que não tem escassez. Tá? Então, se eu tenho uma base de dados de jurisprudência, teoricamente eu consigo dar acesso para 2 ou para 2 milhões de pessoas, teoricamente, porque eu vou ter limitações de banda, mas é muito fácil produzir, porque eu não tenho escassez na reprodução do bem. Ao contrário da meia de seda eu precisava mais matéria-prima para fazer, agora eu não preciso mais matéria-prima, o meu custo é de entrada, ele não é de manutenção. Os autores da economia também trabalham com a ideia de que os intangíveis eles são não excludentes, no sentido de que é muito difícil eu evitar ou eu assegurar a minha propriedade. Ele é não excludente no sentido de que se eu tenho, não quer dizer que eu tirei de alguém. Eu posso ter e a Grace ter ao mesmo tempo. E continua sendo o mesmo intangível. E isso altera toda a dinâmica de precificação das coisas, de uma forma que muitos desses intangíveis e muitas dessas startups, elas acabam sendo fornecidas gratuitamente para o usuário final. Por quê? Porque eu não consigo cobrar. Então, se eu fosse tentar cobrar, as pessoas não iam pagar por ela.
o repositório de jurisprudência é esse que consolida as bases do Brasil inteiro. Se eu vou ter que pagar, talvez eu me dê o trabalho de entrar no site do TJ do Rio Grande do Sul, no de Santa Catarina, de São Paulo, vai levar mais tempo, mas será que vale mesmo a pena pagar? Será que eu acabo não pagando? Então, isso é uma barreira ou é uma dificuldade que esses repositórios ou essas estratégias enfrentam, né? Porque a estratégia de precificação delas tem que estar relacionada com essa ideia de que não é excludente e não é competitivo. Tá? Dentro desse cenário, então, uma startup é algo extremamente inovador e uma startup ela vai trabalhar com intangíveis que eu tenho dificuldades de precificar e eu tenho dificuldades de limitar a circulação. Chego na pergunta que eu acho que o Alexandre tratou muito bem. Precisa regulamentação ou não? Dá para construir para os dois lados, na minha opinião. De um lado, claro que precisa regulamentação. Eu estou criando um setor novo, um setor extremamente produtivo, um setor que emprega mão de obra qualificada, mão de obra, portanto, mais cara. Eu vou gerar desenvolvimento econômico para o país se eu investir nisso. Então, eu tenho que ter uma regulamentação que, como disse o Alexandre, leve em consideração as necessidades e o novo modelo mental. Eu tenho que ter uma regulamentação que leve em conta o fato de que esse intangível ele não é corpóreo e que assim como eu posso fazer meu CNPJ em Porto Alegre, eu posso fazer meu CNPJ em Londres ou eu posso fazer meu CNPJ em Singapura. Tá? Então, isso que é um fenômeno que até aqui no Brasil a gente não sente de forma tão presente, porque dizem que a nossa regulamentação tributária é tão complexa que as empresas acabam vindo para cá e se estabelecendo aqui para conseguir operar no Brasil, né? Mas isso é um fator que vem gerando debates muito fortes, especialmente em alguns países da Europa, que tem o Google, que tem a Apple operando nos seus territórios sem presença física, sem estabelecimento permanente no território nacional, né? Então, eu tenho que ter uma regulamentação que pense nisso. E que pense nisso em dois lados. Que se eu dificultar a vida da startup, ela não vem. Ela vai se estabelecer em outro lugar. Então, eu tenho que ter uma regulamentação que reflita sobre a facilidade que ela tem de se estabelecer em outro lugar. Eu tenho que ter uma regulamentação que leve em consideração, por outro lado, o fato de que aqueles antigos players de mercado, os repositórios de jurisprudência, eles geram emprego também. Então, de repente, se eu dou um tratamento muito benéfico para a startup, o dinossauro lá vai quebrar mais rápido. E a gente sabe que o repositório de jurisprudência hoje ele já quebrou e que os modelos que foram engolidos pela nova onda de longa duração das startups, eles tendem a morrer. Mas eu também tenho que cuidar daquelas pessoas que passaram a vida toda catalogando jurisprudência para colocar no repositório para informar a população ou a classe jurídica sobre qual era o precedente mais atualizado. Será que ela vai conseguir migrar para essa realidade digital assim? Então, na regulamentação, eu tenho que pensar nesse ponto também. Né? Eu tenho que pensar, sob essa perspectiva, que o novo modelo mental da startup, ele já tem uma vantagem competitiva muito grande, que é ter achado esse nicho de mercado que ele entra. Né? Como é que se dá essa regulamentação? Eu não sei. Eu, lamentavelmente, queria poder ter uma resposta para vocês. Eu vejo assim, quem regulamentou alguns setores em experiência internacional, normalmente gerou uma fuga de empresas. Então, o poder público aqui, ele está numa posição